Pronto. Então vejam, muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Então, para cada um de nós, circunstâncias e problemas pessoais, dificuldades e limites que impedem que de fato a gente abra as possibilidades de sensibilidade, de absorção, de melhor aproveitamento das mensagens do Cristo. Os motivos são os mais variados, as justificativas também. Mas aí Emmanuel vai aqui nos convidar à reflexão ideal para superar quaisquer uma dessas circunstâncias. Aí ele diz: uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro deles sob a luz da fé viva. Bom, aqui a gente vai fazer um comentário final sobre isso. Vejam só. A questão toda é de que, de certa maneira, a gente tem a ideia de que fazer o bem, abrir-se aos propósitos elevados da vida, alinhar-se com as leis de Deus, é coisa fácil, basta o dia e o momento que a gente queira fazer isso. Mas de maneira nenhuma a realidade é assim. Na verdade, para que a gente possa aproveitar e absorver o conteúdo essencial e enriquecedor do Evangelho, é preciso esforço, decisão, vontade firme e querer realmente, como Emmanuel aqui coloca, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro deles sob a luz da fé viva. Já teve algumas vezes que a gente comentou aqui a questão da fé viva, mas é sempre bom reiterar. Refere-se, Emmanuel, ao conhecimento adquirido da vida espiritual, que passa a trilhar a nossa linha de comportamento e de vivência. Só quando a gente consegue fazer essa ponte é que de fato vai perante o Evangelho do Cristo absorver e aproveitar o conteúdo enriquecedor de forma exitosa. Então, no final, quando ele nos diz: faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios, ele está dizendo o seguinte: olha, as possibilidades materiais, as possibilidades e circunstâncias de sua vida em termos de experiência no corpo, você vai ter que agora direcionar parte delas para a aquisição dos valores espirituais. É quando ele fala sobre dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele. Marchar ao encontro dele tem tudo a ver com o posicionamento pessoal que cada um de nós tem que ter, sem se espelhar no que os outros fazem. Então a criatura humana está, como nós aprendemos na doutrina espírita, nos mais variados graus de conscientização, conhecimento e possibilidades espirituais. A gente não pode estabelecer um nível de conquistas ou de esforço espiritual baseando-se nos outros. É entre nós e o Cristo e as propostas do Evangelho. Estabelecido, como ele aqui o coloca, sob a luz da fé viva. Só é aproveitável, só vai redundar em convicção e em fé o conhecimento transubstanciado na nossa vida diária, na nossa maneira de atuar e se relacionar como espíritos encarnados. Olha, esse tema, atendimento aos espíritos que sofrem, que hoje nós iremos continuar, nos próximos slides, é bom lembrarmos o seguinte, que
as mais variadas situações ou circunstâncias do atendimento aos espíritos durante as reuniões mediúnicas dão para nós subsídios, entendimento e atuação no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, pessoal e no nosso âmbito de trabalho, porque nós lidamos com espíritos a toda hora. Poderíamos até dizer, pouco importa se são encarnados ou desencarnados, mas a habilidade, o equilíbrio, a harmonia espiritual que cada um dos trabalhadores durante a reunião mediúnica se esforçam por ter é para ser comum em qualquer atividade que nós estejamos envolvidos. E é por isso que isso tem uma aplicação e um contexto pessoal para cada um de nós que estamos aqui acompanhando o estudo. Vamos ver o primeiro slide em seguida ao que já estudamos. Está na página 272 do Evangelho segundo o Espiritismo. A respeito dos mistificadores do plano espiritual, o codificador esclarece: são eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. É sempre importante reforçarmos e lembrarmos a particularidade do episódio que está registrado no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho de Mateus. O texto que nós ouvimos agora é do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nos últimos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo sobre as preces, lá vai ter muitas orientações sobre a questão da prece em relação à obsessão, à mediunidade, e em capítulo anterior ainda vai tratar da questão dos espíritos enganadores ou mistificadores. Mas aqui eu queria lembrar, era aquela situação peculiar quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir o Monte da Transfiguração. Por que é que foi Pedro, Tiago e João? Porque não foram os 12. E por que foram exatamente esses 3? E o que tem isso a ver com a reunião mediúnica no Centro Espírita? Tudo a ver. E aí a gente vai lembrar aqui as causas importantes disso. Primeira delas, nem todos que participam das atividades espíritas irão participar normalmente de reuniões mediúnicas. Alguns encontram-se no campo de atividade doutrinária de palestras, outros numa área ligada à assistência social, outros ligados à área de biblioteca, de tesouraria, de secretaria, e estarão muito bem enquadrados naquele setor de atuação. Porque o setor mediúnico de atividade prática na instituição espírita tem todo um campo de delicadeza e de cuidados, como esse slide nos aponta, que muitas vezes muitos trabalhadores do centro espírita não estão habilitados. E por que não estariam? Por falta de um necessário aprofundamento doutrinário no Espiritismo. Esse é um ponto importantíssimo. E o segundo ponto, não terem, em termos de consciência, despertado a intuição para atividades ligadas ao campo mediúnico. Isso também é importante. Não quer dizer que só participa da reunião mediúnica médios ostensivos. Participa passistas, participa pessoas que
dão subsídio magnético e espiritual sem serem médiuns ostensivos, participam, mas todos eles, porque de alguma maneira, na sua intuição, nos conselhos que ouviram na consciência, a atividade mediúnica estava indicada. Mas, de maneira nenhuma, deixa de, para todos eles, ser imprescindível o aprofundamento grande na doutrina. E aí a gente volta à questão. E aí Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Não foi à toa. Era porque esses eram aqueles que conviviam mais próximos com o Mestre em termos de compreensão e absorção do que ele ensinava. Era porque os três tinham em si condições diferenciadas que o grande grupo não tinha. Por isso aqui só foram os três. E o segundo aspecto é que aquele encontro mediúnico, onde se deu a materialização do espírito de Moisés e Elias, foi feito em separado, num lugar afastado, ao subirem um monte. Semelhança do que se dá nas atividades mediúnicas no centro espírita. Não são feitas as portas abertas, são feitas em separado e exigem daqueles que vão participar um certo nível de isolamento das preocupações e dos interesses materiais. Entrar no centro espírita para a reunião mediúnica com portas fechadas assemelhar-se-ia a subir no monte, isolando-se dos interesses materiais e tendo ali, em termos de objetivos, todo um cuidado para com o trato com o mundo espiritual. Que, como a gente vê aqui, a presença de espíritos mistificadores e enganadores que semeiam divisão no grupo espírita, faz, primeiramente, como aqui é citado, dá-se pelo fato de os impelires a se isolarem uns dos outros e se olharem com prevenção. Dois fatos aqui que primeiro eu vou analisar. Se isolarem uns dos outros e se olharem com prevenção tem tudo a ver com não ter sido feito um necessário trabalho de vivência dos conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós aprendemos nas reuniões públicas e reuniões de estudo. E também tem tudo a ver com aquilo que a gente comentou há pouco da chamada fé viva, do esforço de vivência para quando se estiver trabalhando em grupo, apagar-se a questão do lado egocêntrico ou isolacionista e ter sempre o foco para a equipe, para o grupo. Porque aqui quando falam, são eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos e os impelem a se isolarem, é com base no egoísmo explícito, no orgulho, na vaidade pessoal de alguns dos participantes. Vamos ver aqui o slide seguinte para amparar mais esses esclarecimentos. Em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, era esse o ponto, surgem vez ou outra comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria as orientações espíritas sérias, pois esses espíritos são atendidos por entidades esclarecidas que os conduzem para as instituições especializadas existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Vamos comentar isso aí. Primeiro, a questão de que em certos grupos mediúnicos, em que o estudo é deficitário, e essa é uma das grandes áreas de problema para aqueles que trabalham na reunião mediúnica,
esforçarem-se sempre para estarem lendo e participando de grupos de estudo. Sempre. Então a gente aprende pelo exemplo de grandes médios como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e inúmeros outros, que nunca deixaram de regularmente, todo ano, terem uma leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse que Chico leu o Evangelho, pode-se ter uma ideia, todo ano ele lia no mínimo uma vez, todo ano. Ler, refletir e tentar ver as possibilidades de aplicação própria, individual. Então, aqueles que participam da reunião mediúnica têm esse dever muito bem explicitamente colocado. Vai precisar estar estudando sempre, participando de grupos de estudos, aprofundando o conhecimento espírita, para minimizar ou eliminar completamente a área de engano e de mistificação de espíritos que poderão atuar através da mediunidade daquele que participa, segregando separações e discórdias no grupo. Aqui é apontado a questão ligada à comunicação de espíritos na infância, que é preciso aqui a gente compartilhar as razões desse enfoque. Então vejamos bem. Primeiro, à luz do conhecimento espírita, os espíritos que desencarnam na infância, eles têm um tratamento diferenciado daqueles que desencarnam na idade adulta. E aqui é importante a gente se esclarecer por quê. Exatamente por não terem tido a oportunidade consciente na última encarnação de criar embaraços e problemas com o mau uso do livre-arbítrio e da liberdade, normalmente engendrando problemas graves de consciência que facilitam a esses espíritos, quando desencarnam na infância, serem instintivamente, poderia-se dizer, humildes, absolverem amparo e ajuda. Porque um dos grandes problemas que a maioria de nós tem, quer a gente conheça o Espiritismo ou não, porque isso independe de religião, é o orgulho e o egoísmo fortes, quer a gente esteja encarnado ou desencarnado. Então, o que se passa muito no mundo espiritual do lado de lá é ter espíritos e equipes que querem ajudar e muitos espíritos necessitados que não admitem ser ajudados. E não admitem de tal forma que se cegam à presença dos benfeitores, que quando os percebem e deixam ainda se minar pelo orgulho excessivo, não admitem que interfiram no sofrimento que particularmente não acham justo estarem passando. Porque muitas vezes a gente acha que essa circunstância que se dá muito entre nós encarnados, de quando a gente passa por uma prova difícil, a gente dizer isso, eu não mereço isso, eu não mereço estar passando por isso. Esse tipo de vivência emocional é muito mais comum no mundo espiritual e faz com que muitos espíritos bloqueiem receber qualquer ajuda, viu? Porque eles acham que estão numa situação imerecida, que não era para estar acontecendo aquilo com eles. Diz aí, Clênia, usa o microfone. Como você está abordando aí a questão das crianças, eu queria saber, o feto abortado, já com certo adiantamento, vamos dizer, 5, 6 meses, porque eu já vi uma cena assim, que me deixou horrorizada, quando dava ocorrendo esse aborto, com aqueles instrumentos, ele sendo cortado,
saindo de pedaço, o fetinho, antes de ser cortado, ele saindo, assim, tentando sair daquele local do útero, né? Com escape para escapar daqueles instrumentos. Isso foi gravado também. Aí como é que fica a condição dele no plano espiritual? Porque ele não fez nada para prejudicar o pai espírito dele. Né? Ali foi um ato que foi cometido, né, com a conivência da mãe e de uma pessoa, um médico, uma parteira que fez esse tipo de coisa. Aí como é que fica o pai espírito dele do outro lado? A questão do aborto ela é muito bem abordada em vários livros da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Né? Nós temos em Missionários da Luz, temos outro caso no livro No Mundo Maior, e temos casos de desencarnação na infância no livro Entre a Terra e o Céu. Nos casos que André Luiz narra e transmite para nós um conhecimento, é importante salientarmos alguns pontos bem interessantes. O primeiro deles é que tudo tem a ver com o nível de consciência espiritual face às experiências encarnatórias anteriores do espírito, e tudo tem a ver também com um período em que houve esse aborto, inclusive. Porque dependendo de como estivesse aquele desenvolvimento, às vezes, exemplo, morre uma mãe em um acidente de carro, com a criança que já estava no processo gestativo de 7, 8 meses. Já estava, em termos humanos, todo o desenvolvimento que daria início à vida de espírito encarnado para aquele espírito. Nessa situação, às vezes, essa mãe e esse filho continuam no plano espiritual durante um certo tempo, como se não tivesse havido a interrupção da vida física, em termos de acolhimento e de uma readaptação à realidade do mundo espiritual. Outro fato muito importante é o seguinte, é que não há injustiça nas leis de Deus. Jesus, e sempre que a gente fala disso, é imprescindível que a gente lembre aquela citação do Cristo no Evangelho de que é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Eu cito essa frase para explicar o seguinte: uma criança que é vítima de um aborto, ela não é vítima inocente perante o mundo espiritual. Ela pode ser inocente perante essa encarnação aqui na Terra, mas ninguém sofre o crime do aborto de graça, o que também não isenta a mãe ou os pais do crime que deram causa. Por isso eu citei essa frase. É necessário que venha um escândalo, mas ai de quem por quem o escândalo vier. Porque é o seguinte, necessariamente aquela mãe não tinha que abortar aquele filho, mas quando ela o faz não é de graça. Aquele filho trazia uma carga do passado, o que não vai isentar a responsabilidade da mãe. Mas para nós que conhecemos as leis espirituais da vida, começamos a entender que na grande realidade em que nós estamos imersos, em que se leva em conta vidas passadas, a vida atual e as expectativas que vêm para a frente, nas leis divinas não há injustiça. Há realinhamentos, readaptações e situações aonde só a luz do mundo espiritual é que a gente vai entender. O Espiritismo começa a abrir uma cortina para que a gente entenda e não ache como é que Deus permitiu isso. Uma criança inocente para essa vida. E a questão não é Deus permitiu, é o livre-arbítrio de cada homem ou mulher face à necessidade evolutiva que todos nós trazemos, possibilita isso. Mas dentro de um critério aonde continuam permanente justiça, amor e misericórdia. Porque quando uma criança, por exemplo, não tivesse nada a ver com sofrer a
desencarnação através de um aborto, 1000 recursos haveria para a gestação e até o final, e não haver o aborto. Sim, mas e aí, como é que fica o espírito? Sim. Do outro lado, pronto. Do outro lado. Aí ela vai assim se desenvolver lá de novo. Muitas vezes isso é comum, a possibilidade de uma reencarnação o mais próximo possível. Dentro das necessidades provacionais daquele espírito. Porque, primeiro, o espírito que passa por isso, ele tem um bocado de coisa grave do passado a regularizar. E aí, muitas vezes, como nós aprendemos, a desencarnação na infância, ou mesmo como vítima de aborto, tem muito a ver com suicídio, entre outros problemas que o espírito traz. A necessidade do esforço frustrado de reencarnar e ter a reencarnação interrompida, que é até aquele caso do espírito Marcos, no livro Entre a Terra e o Céu. Marcos era um ex-suicida. Desencarna com 6, 7 anos de idade por afogamento numa praia. Depois a madrasta dele, que tinha sido indiretamente corresponsável pelo afogamento, porque ela usou de negligência com o pensamento de que era bom que aquela criança se afogasse, sem que ela soubesse, a criança trazia o karma relativo ao suicídio e afogou-se. E aí o que ocorre depois? Ela engravida do mesmo ex-enteado que ia voltar através dela. E o que é que ocorre? Falece com menos de 1 ano de idade, vítima de uma doença. O mesmo espírito tem 2 reencarnações frustradas. E por quê? O objetivo era, na terceira vinda, ele ter mais recursos para enfrentar as dificuldades da vida e não suicidar-se mais. Então, ocorre isso. Inclusive o livro Entre a Terra e o Céu narra como esse espírito chegou lá, o Marcos, quando desencarnou, na idade de 6 anos e depois com 1 ano, a dificuldade que o espírito teve lá de adaptação, porque ele é levado para uma colônia espiritual onde o amparo era direcionado às crianças, como o texto aqui fala. E nesse amparo que era dado lá a crianças, ele, inclusive, recebe depois a ajuda da avó, que estava desencarnada, porque ele é uma criança que apresentava muita dificuldade, muito problema para aceitar a circunstância nova em que a vida o estava colocando. Então, inclusive, a gente vai ver mais adiante aqui alguns textos do livro Entre a Terra e o Céu. À vontade, não se preocupe, a gente vai aprofundar esse tema muito. Eu estou lendo o livro de Heroísmo muito maior. Aquela obsessão que ocorre entre Pedro e Camilo. Pedro, que foi funcionário de Camilo, que mata, né, que se acha e tal. Exatamente. Aí ele fala assim, no cérebro duplo, esse processo obsessivo que Camilo exerce sobre Pedro é como se fosse um cérebro duplo. E as partes correspondentes, como o lobo frontal e tal, do cérebro, no cérebro do perispírito também há correspondência. Certo. Aí quer dizer, no perispírito de todos nós, quando desencarnarmos, continuam os mesmos órgãos, por exemplo, coração, fígado, o intestino, o pâncreas e tal. Agora, é claro que uma matéria mais diferenciada, né? Mas permanece tudo. Nos informam, inclusive tem um livro editado com o título Perispírito, um livro que é mais ou menos de umas 500 páginas,
que faz todo um compêndio em cima das informações colhida em vários livros espíritas, inclusive nos livros da série André Luiz, sobre como funcionaria a constituição dos nossos órgãos no corpo espiritual, no perispírito. Então, o que eu lembro do que eu já li sobre o tema é de que todos os nossos órgãos vitais têm o seu molde no perispírito. O perispírito representa, em termos de organização tênue ou sutil, diríamos assim, o padrão, enquanto que o físico no qual a gente se expressa já é, diríamos assim, um nível de condensação mais grosseiro, mas que realmente cérebro, coração e órgãos vitais, uma constituição semelhante. É claro que as obras de André Luiz avançam, inclusive no livro Nosso Lar, quando fala sobre o corpo mental, né? Que se diferencia do corpo espiritual, o do perispírito. Porque, para a gente ter uma ideia, André Luiz fica em termos de corpo espiritual dormindo, e em termos de corpo mental ele se desdobra para se encontrar com a mãe dele, ele já desencarnado. Então, fora o perispírito, nós temos ainda outros corpos sutis. Estudam o pessoal do Oriente pelo menos 5 corpos, que eu vou lembrar aqui de alguns deles. Vejam: corpo físico, corpo mental, corpo emocional, físico, mental, emocional, espiritual e etéreo. Só aqui é 5. Então o assunto é meio complexo. É preciso estudar bem, porque realmente, em termos genéricos, a condensação na qual a gente se apresenta no corpo material, tudo nela só se condensou porque tinha um padrão espiritual. Órgão nenhum nosso que a gente está usando aqui no físico iria ser constituído se ele não tivesse um molde. E o molde é noutro campo vibratório que não físico. E nisso não há exceção de órgão nenhum. Não é bem entendido isso? Porque a evolução do espírito parece que o intestino ele vai reduzindo, né? A verdade é que, como escapa a nós, em termos de absorção psíquica, intelectual, mental, os mundos mais sutis, que vão cada vez mais se sutilizando em termos de organização, a gente, por exemplo, tem uma dificuldade imensa de entender um espírito fora da matéria. Por exemplo, né, aquele caso bem atípico que é mostrado no livro Obreiros da Vida Eterna, quando vai se materializar o espírito que era de altas esferas espirituais. Parece que o nome dele era Matelo, eu esqueço o nome. Não era Xerxes, não. Era um nome parecido com esse. E que André Luiz e outros espíritos participam para fornecer ectoplasma espiritual para aquele espírito de altas esferas se materializasse entre eles. E André ainda chega a falar, né, de que foge até para André a compreensão de como é que esse espírito vive em altas esferas, porque ele não estaria mais ligado à constituição física como nós entendemos de organização humana. Ele já estava para lá disso, muito. Então, precisamos entender que há certos limites. É preciso a gente
se espiritualizar mais para ir compreendendo os limites que estão mais adiante. Então são conduzidos para instituições especializadas, existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Agora vejam só a questão no final aqui. Esse cuidado no plano espiritual às crianças, quando essas crianças não retornam pela reencarnação, é para que elas se adaptem até reajustarem o perispírito à forma adulta, da qual estiveram antes da encarnação. Vamos ver aqui mais um slide. Esse extraído do livro Entre a Terra e o Céu, que nós estivemos comentando há pouco. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se longe do autogoverno. Então aqui a gente começa a entender com mais lógica e racionalidade o que é que se passa. Então, primeiro, há espíritos de elevada condição espiritual que, excepcionalmente desencarnando na infância, ele conseguiria se readaptar à forma adulta anterior facilmente, mas são poucos. Então aqui é dito, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo. Lembramos aqui o espírito de Ricardo, lá do livro Nosso Lar, que estava encarnado com 5, 7 anos de idade e conseguia, nas horas de desprendimento pelo sono, se apresentar em nosso lar, participar de um culto do Evangelho e apresentar-se lá na forma adulta com a qual havia antecedido a encarnação atual. Precisamos ler cuidadosamente esse capítulo, é um dos últimos, lá no livro Nosso Lar. Então o Ricardo ali é um desses espíritos. Parte, voltando aqui o texto, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. E aqui queremos salientar também a questão referente a pessoas encarnadas que, mesmo atingindo uma idade física mais avançada, por ter deficiências ou problemas mentais ou psíquicos, continuam mantendo um nível emotivo infantil e cujo cuidado e tratamento no plano espiritual é semelhante à desencarnação na infância. Porque há certas problemáticas na área psíquica e psiquiátrica que uma criança, às vezes com 10, 12, 15 anos, ele pode ter, em termos de idade emocional, uma idade bem menor. Mas no caso do idoso, com Alzheimer, por exemplo? Aí é bem diferenciado, né? Primeiro porque as doenças graves que nós passamos, ou viemos a passar, não erram de endereço. Há coisas sérias resgatadas no câncer, no mal de Alzheimer e outras coisas. E outras doenças graves. Há situações espirituais graves ali sendo resolvidas. E cuja recuperação, normalmente, continua no plano espiritual. Então a gente aprende que é muito comum alguém que falece por um câncer ou Alzheimer continuar o tratamento a princípio no plano espiritual, para a recuperação dela.
É porque a gente ainda traz muito impregnado das concepções religiosas antigas a ideia de que morreu, está tudo resolvido. E a gente aprende no Espiritismo que é assim, morreu, não está nada resolvido. Está tudo para resolver, tem nada resolvido. E a pessoa muitas vezes vai precisar de tratamento, hospital, acompanhamento, ajuda para se readaptar. Vamos ver aqui mais um slide, também extraído do livro Entre a Terra e o Céu. Esses textos estão no livro Entre a Terra e o Céu e está também na apostila da Federação. Está nos dois, é por isso que nós estamos utilizando. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Então, a fase infantil, o normal, o padrão, é que precisa de todo um amparo, cuidado e orientação de espíritos para isso. É bom nós lembrarmos que todas essas colocações são atinentes ao seguinte fato que ficou lá atrás explicitado. É que nas reuniões mediúnicas no Centro Espírita, de amparo a espíritos sofredores, não há cabimento que espíritos de crianças se comuniquem nesse tipo de situação. Que através de uma carta psicografada, amparada por benfeitores espirituais, em uma verdadeira missão de socorrer uma mãe ou um pai, uma criança escreve mediunicamente, mas não numa reunião mediúnica de tratamento espiritual. Quando nós lemos os livros de André Luiz, por exemplo, o livro Libertação, ele esclarece bem isso, de que aqueles lugares de sofrimento, de perturbação no plano espiritual, ele percebia um fato comum: não há crianças neles. Então é por isso que, ocorrendo esse tipo de situação numa reunião mediúnica no Centro Espírita, pode estar havendo uma indução obsessiva, pode estar havendo uma indução totalmente anímica e no nível de tratamento mesmo do próprio médium, mas de maneira nenhuma estaria havendo a comunicação ali de um espírito criança perturbado, sem entender porque está ali o que foi que houve com ela. É essa a questão. Então, não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isso exige tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Na verdade, essa desatação dos laços não é nada fácil, né? Principalmente quando a grande maioria dos espíritos que desencarnam na Terra desencarnam antes do tempo. Porque para a maioria de nós, espíritos em mediano grau evolutivo, nós temos os nossos suicidiozinhos particulares. A diminuição dos recursos vitais de forma indevida, por desequilíbrios na área emocional, na área alimentar, na área de gostos e tendências, onde a absorção de vícios minam a saúde do corpo e a pessoa retorna ao mundo espiritual antes do tempo. Porque, como nós aprendemos, poucos são os espíritos completistas. Então, o que se passa? Para essa grande maioria,
logo a princípio não conseguem desatar com êxito esses laços que aprisionam, porque esses laços têm o fortalecimento das energias vitais que não foram utilizadas com equilíbrio e a pessoa retornou ao mundo espiritual antes do tempo. Quando chega o tempo, aí naturalmente, por uma simples vontade do Espírito, ele consegue libertar-se. Mas se não chegou o tempo, devido à maneira com que ele viveu, ele vai ter dificuldades. E no caso aqui é retratado ainda com mais evidência para as crianças, né? E por isso toda a ajuda que lhes é dada em particular. Não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Então, há esse cuidado especial da espiritualidade pelas crianças que desencarnam. Vamos ver aqui o último slide. Esse extraído do livro Voltei, que também está na apostila. O livro Voltei refere-se a uma comunidade existente no plano espiritual que abriga espíritos desencarnados, com idade situada entre 7 e 12 anos. Há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Então, esse também é um livro da Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que é muito importante a leitura, né? E bem fácil de ler. Voltei. Quem ainda não tiver lido, eu recomendo muito, porque a história envolve e é um livro de um conteúdo muito esclarecedor e não é um livro assim de menos de 200 páginas. Então, nele tem a experiência do irmão Jacó, que era Frederico Figner, o que ajudou a criação do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. Então ele lá narra também isso, essa percepção de lugares destinados ao amparo aos espíritos situados aí nessa faixa etária de 7 a 12 anos. Pois não. Então a gente pode dizer que a partir de 7 anos é que se torna difícil esse desligamento do corpo, do espírito do corpo, porque assim, a gente escuta em algumas palestras em que a criança até certa idade ela ainda não está completa a reencarnação. Então os laços são próximos, né, do espírito e corpo. Também no livro Missionários, a gente vê a batalha da espiritualidade em fazer a reencarnação do ser do mundo, né? Que toda aquela preparação e aquele apoio entre um e outro espírito, a formação do corpo dele e tudo mais. Então, como uma criança, digamos, de 6 anos comete o suicídio, como se torna difícil cortar o laço do espírito de uma criança com 6, 5 anos? O que ocorre, veja, essa separação entre 7 e 12 anos é porque o outro grupo, que seria entre 1 e 6 anos, representa aqueles espíritos que, em termos reencarnatórios, nem estavam totalmente encarnados, o que facilitará mais ainda o amparo deles. Nessa faixa etária, que também tem todo um cuidado especial, entre 7 e 12 anos, é porque aí o espírito já começa, em termos de uso da razão e do que ele trazia de outras encarnações, a manifestar-se. Ele já está completamente reencarnado e está apresentando os subsídios antigos que traz. No caso aqui, que é narrado no livro Voltei, a especialidade é justamente por causa disso. Esses espíritos precisariam ter um acompanhamento e um trato diferenciado daqueles outros que desencarnam numa idade menor.
também a gente fica com esse entendimento do cuidado que a espiritualidade tem em possibilitar, numa separação de faixas etárias, o tratamento que é o mais adequado possível. Vamos ver aqui ainda o último slide, pelo horário ali ainda dá para nós vermos. Qualquer que seja o grau ou tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo, suprindo os pontos fracos existentes na equipe. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Vamos analisar um pouco esse slide e concluir aqui o nosso estudo de hoje. Qualquer que seja o grau ou tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo. Como vai se dando essa aprendizagem e essa preparação? Primeiramente, claro, pelo máximo estudo possível das situações do espírito no plano espiritual, principalmente essas obras que a gente cita muito aqui, que a apostila faz referência, os livros de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, outras obras que subsidiam essa compreensão que deve ser o máximo possível do mundo espiritual. E também, quando diz suprindo os pontos fracos existentes na equipe, é porque, bem amparados pelo estudo e pelo conhecimento, o grupo abre individualmente as possibilidades intuitivas, as sugestões dos espíritos guias da reunião para a orientação ideal àquele espírito em tratamento. Tudo isso se dá pelo esforço que o grupo apresente e que possibilita a espiritualidade orientar melhor. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. É interessante essa parte final, enfocando o contexto que havíamos dito aqui no começo do nosso estudo, é que, vejam, durante a encarnação a gente usa habitualmente a máscara do corpo. A máscara do corpo. Por trás dela, conflitos, perturbações, dificuldades e sofrimentos. Ora, não é essa a comunidade que nós somos chamados a lidar nas reuniões mediúnicas? No mundo de provas e expiações, quer a gente esteja lidando com espíritos encarnados ou desencarnados, a única diferença real é que com os encarnados a gente tem a ilusão da máscara, mas a gente sabe, perante os conflitos e dificuldades de relacionamento, que a gente é chamado a uma prática de relacionamento mesmo, muito parecida, quer seja com espíritos encarnados, quer seja com espíritos desencarnados, porque é uma humanidade toda ainda muito perturbada e muito infeliz. E a gente precisa estar aprendendo a lidar da forma mais equilibrada perante o conhecimento do Evangelho do Cristo, seja com que tipo de humanidade for. Porque é nesse lado em que realmente trabalho mediúnico no centro espírita e trabalho existencial no dia a dia com os espíritos encarnados tem muito a ver. Chegam em equipes de trabalho nas mais variadas instituições profissionais, o que é que ocorre? Um ou outro funcionário que é o verdadeiro perturbador do ambiente. Um ou outro que cozinha, maltrata, cria casos
pelas costas para prejudicar os outros. É um verdadeiro espírito desencarnado perturbado, que utilizaria, do anonimato e da invisibilidade para prejudicar um grupo, que pode ser um grupo mediúnico, ou um centro espírita, ou qualquer um grupo. Ou seja, há muitas coisas comparativas. E para todas elas, a solução ideal que nós temos é colocada pelo máximo conhecimento e esforço de vivência do Evangelho do Cristo, para lidar com qualquer uma dessas humanidades. Porque a gente está num mundo de provas e de expiações, quer o espírito esteja encarnado ou desencarnado. E a gente tem que lidar com essa humanidade. Vamos para a prece de encerramento, chegado o momento, de concluir o nosso estudo. E vamos ouvir ali o nosso irmão Sebastião, que está ali na porta, para ele ser o intermediário dos benfeitores na prece de encerramento.